E convidamos, então, para hoje, eu vou ser o mediador, mas convidamos o Décio, que vai conduzir toda a apresentação. O Décio é um advogado especialista na área imobiliária. Ele coordena todo o escritório da Maxis em São Paulo, que trabalha aí com os ativos imobiliários. Ele realmente tem um grande conhecimento da área. Ele faz parte da Maxis. A Maxis é uma instituição ligada ao Axis, da qual o Axis é acionista, que trabalha com a gestão de ativos imobiliários, né? Então, a missão da Maxis é tentar encontrar, né, o melhor caminho na gestão dos ativos, na gestão estratégica, na visão de futuro. Então, por isso convidamos o Décio aí para estar com a gente nessa 1 hora aí para tentar. Naturalmente, em 1 hora nós não vamos tratar de todo o tema, dada a complexidade, mas com uma pílula eu acho que vai ser perfeito para o momento aí que estamos vivendo, né? Então, Décio, bom dia, né? E vamos juntos Bom aí dia a conduzir. todos. Bom dia a todos. Bom dia aos diretores, aos participantes. Como a Ayrton mencionou, não tem como esgotar o tema, mas a intenção aqui é dar algumas pinceladas em alguns assuntos que são de grande importância nessa epidemia. Como a Ayrton disse, eu sou advogado, sou consultor da Maxis, sou especialista em direito imobiliário e nessa minha apresentação tentei colocar alguns fatos importantes de algumas áreas da economia e aspectos jurídicos. Como eu faço a gestão de patrimônio imobiliário, no encerramento, eu introduzi um esquema de organização para esse momento delicado. Então, basicamente, a nossa apresentação serão esses 3 aspectos: econômico, jurídico e de organização. Vamos dar início, então. Primeiro slide. O impacto negativo em curto prazo do desenvolvimento econômico vai ser sentido basicamente na atividade comercial, industrial e imobiliária. Isso não tem como a gente prever os efeitos objetivamente, depois ou durante a Covid. Mas certamente as relações comerciais individuais sofreram ajustes. O que antes era importante para o cidadão, durante a epidemia e após a epidemia principalmente, sofreram reavaliações. O que há uns dias atrás escutei na rádio um depoimento bem interessante de um organizador de evento. Ele se perguntava: será que após a epidemia os consumidores de eventos de grande porte pagarão ainda 800, 900 ou até mais reais para assistir um show internacional? Será que eles se submeterão a taxas de administrações, taxas de emissão de ingressos tão altas como vemos atualmente? Então, até as pequenas relações do comércio, da pechincha, da barganha, elas serão bem mais ativas do que antes da Covid. Esse temor de perder a renda ou ter a renda diminuída, principalmente no cidadão, afetará bem a relação, não só de consumo, mas em decorrência da relação de consumo. Então, a escala é grande. O pequeno comerciante sofrerá uma readaptação, o fornecedor desse comerciante sofrerá uma adaptação e o efeito é cascata. Mas nem tudo a visão não é pessimista. Há otimismo, sim. Temos análises de especialistas de crescimento, ou não é nem crescimento, é uma recuperação global, seja retomada no segundo semestre de 2020. Há pouco, né, Décio? Eu e o Décio conversávamos há pouco. Olha como, quando nós preparamos essa apresentação, quer dizer, tem uma semana, de uma Final de semana abril para cá, exatamente, como é que já mudou.
O relatório do Banco Central, aqui quando nós escrevemos, olha só, em segundo semestre de 2020, uma perspectiva de retomada, né? Agora, o relatório do Banco Central, que é um relatório que não é, tem uma influência política muito pequena, ou seja, é um relatório bastante econômico, bastante confiável, já fala do último bimestre. O início, veja bem, não é uma recuperação da economia como estava pré-Covid. Um início de retomada, quer dizer, novembro e dezembro de 2020. Então, olha como que as projeções estão sofrendo alterações realmente diárias, né? Naturalmente, em função do alongamento da curva de pico do Covid, e esse mundo de informações que a gente não sabe, na verdade, quem ouvir, o que ouvir, né? Que são tão antagônicas. A gente ouve um com uma previsão otimista, o outro pessimista, mas o impacto é inegável, né? Na economia e no nosso tema, né? Na área imobiliária, já está sendo sentido. O Décio tem atendido aí vários clientes e já está sendo sentido. Como o exemplo que o Décio deu, né? Se ela vai retomar com mais cautela, com menos cautela, que a gente não sabe, né? Mas que realmente o impacto já está sendo sentido, né, Décio? Exatamente. A relação vai mudar. Isso aí é inegável. As operações ou comerciais, por exemplo. Vamos começar com elas. A atividade comercial impacta diretamente na gestão do patrimônio imobiliário. São essas pequenas relações que influenciam as regiões de comércio, o valor de aluguel, o valor de venda, as grandes centros comerciais, shopping centers, essas pequenas relações, porque o que a gente sente diretamente é que o nosso locatário local, nosso locatário da região de comércio, locatário da região de periferia, esse é o nosso primeiro impacto. É o que o administrador, é o que o locador sente. A parte econômica, ela vem, mas o sentimento mesmo, o que a gente sente no bolso, é na relação comercial. Por quê? A suspensão de contratos comerciais ou de planos de continuidade de negócios forçarão a adaptação do segmento à realidade do mercado de médio e curto prazo. Então, a palavra dessa apresentação é adequação. Não tem como mais a gente pensar no mundo pré-Covid, mas a gente tem que pensar, você tem que se planejar para o mundo pós-Covid. Isso é extremamente ligado à gestão patrimonial. A gente tem que se planejar, e esse planejamento tem que ser iniciado durante a pandemia, com os dados diários, como o Aiston comentou, com índices diários, e de acordo com o local. A gente tem, por exemplo, no Norte, no Nordeste, a gente tem segmentos diferentes, a gente tem realidades e culturas diferentes. Então, o estudo é grande, a gestão tem que ser bem feita para que a gente enfrente esse desafio da melhor forma possível. As empresas vão ter que rever suas metas. As empresas serão obrigadas a reverem suas operações. Dentro dessa análise, o contrato imobiliário, que é um percentual grande do orçamento dessas empresas, pequenos, médios ou grandes, serão reavaliados. Não tem como a gente pensar que durante a crise nada vai afetar na parte de locação. Ela vai afetar bastante, porque as empresas precisam sobreviver e os proprietários, locadores também precisam. Então, esse dilema... Já estão te procurando, né, Décio? Já, exatamente. Dizer, mesmo quem tem, a lâmina seguinte, a gente fala dos imóveis residenciais, as mesmas congregações, que têm os imóveis alugados, esses ativos alugados para a área comercial, não se iludam, já estão sentindo. Quer dizer, a empresa não vende, ela não tem dinheiro para pagar, ela vai pedir, mais adiante o Décio vai falar mais a miúde sobre isso, ela vai pedir uma renegociação certa, né? Ou seja, eles já, quer dizer, o efeito eles já sentiram no caixa deles e eles vão atrás do inquilino, no caso, do tema que nós estamos falando, dos imóveis eclesiais, né? Os contratos que estão em início sofreram menos,
porque dará tempo para fazer uma renegociação, uma revisão desses contratos. Os que estão no final, fica um pouco mais difícil. Talvez eles entreguem ou exijam mesmo uma reavaliação do valor do aluguel. O que a gente tem sentido no dia a dia, principalmente, são em escritórios, salas comerciais, grandes ou pequenas, que tiveram que deixar seus funcionários trabalhando no sistema de home office, enfim, e tem aquele espaço ocioso. Qual que é o sentimento do locatário nesse momento? Quando ele entra no seu escritório vazio, ele vai reavaliar se há necessidade mesmo de manter um escritório tão grande, ou para ele grande, enfim, que tem aí os seus gastos para a manutenção diretamente relacionado ao seu tamanho. Se hoje, com essa experiência adquirida desses 40 e poucos dias de quarentena, eu posso colocar meu funcionário em teletrabalho, eu posso reduzir minhas despesas com locação e contratação de home office, estruturar esse home office, e ele vai passar por esse pensamento. Será mesmo necessário manter grandes escritórios com alto custo de manutenção se a tecnologia auxilia na redução desses gastos? Então, o locador, o proprietário, também vai ter que pensar nisso. Assim que acabar a quarentena, a retomada dos negócios, imagine que um empresário que teve esse tempo para pensar e se reorganizar, se ele vai chegar certamente ele vai chegar para o locador, para o proprietário, e dizer: olha, não sei se eu preciso mais desse tamanho de escritório, eu quero reduzir o meu tamanho. E isto não é só de um planejamento, isso já está acontecendo. Já tenho casos no escritório em que locatários chegaram para o proprietário e falaram assim: olha, minha operação diminuiu, eu não sei quando eu vou retomar, vou te entregar metade do andar. E entregou. Não tem como falar assim, não, eu reduzo o aluguel. A redução do aluguel para esses locatários não é tão interessante, porque ele sabe que a partir de agora, em uma projeção de 6 meses, ele vai ter essa redução de demanda que não justifica mais se manter naquele local. Ou seja, é uma situação, Décio, que você está explicando, de quer dizer, agora. já é um caso que pós-Covid e não voltará, mesmo não. que eventualmente o negócio dessa pessoa volte aos patamares de faturamento, mas ele sentiu que não há mais a necessidade de um espaço, é isso? Isso, a gente vai ter que redesenhar o mercado de escritório. Grandes lajes com centenas de pessoas trabalhando, isso vai reduzir. É certo que reduzirá. Perfeito. Porque a experiência que a gente criou na quarentena nos dá esse conhecimento, tanto para o locador quanto para o locatário. Por que eu vou deixar centenas de pessoas aqui se eu posso trabalhar de home office? Custo bem menor. Eu preciso me deslocar tantas horas de avião para uma reunião, se a gente consegue fazer essa videoconferência. As companhias aéreas, depois eu tratar da CVC, que o presidente da CVC deu um depoimento muito interessante, mas me antecipando, a intermediação de venda de passagens aéreas, mesmo que para outubro, novembro e dezembro, elas são de pequenos deslocamentos. Não só pelo temor de uma retomada dessa epidemia de contágio, mas é a extrema necessidade. Será que eu preciso pegar um avião aqui de São Paulo para ir para Manaus, fazer uma reunião e voltar no dia seguinte? Então, isso tudo vai ser repensado e já está acontecendo, como o presidente da CVC, depois eu vou entrar em detalhes, já avaliou. Perfeito, mas muito bom. É algo que eu acho que não volta mais. Tá? Ou seja, a tecnologia nos auxiliará muito nisso. Ou seja, a congregação, a diocese que tiver um portfólio de imóveis, quer dizer, não vamos ter expectativa que vai voltar a ser o que era, né? Então, é o que você falou antes. Eu acho que é uma reflexão para todos, né? Isso faz o parte momento, da gestão patrimonial. Além do reflexo de caixa financeiro, né, de inadimplência, o pós. Vamos nos preparar, vamos nos antecipar para o pós. Esse exemplo da laje que você está dando é maravilhoso, perfeito, né?
Então, olha, talvez aquelas tantas casas que eu tenho alugado, tantos apartamentos, isso não vai voltar a ser o que era quando a economia tiver retomado aos patamares pré-Covid. Vai ser um novo mercado, um novo cenário. Novo Então, eu mercado. acho que para todos vamos estar bastante atentos a isso, né? Muito, muito profunda aí a sua fala nesse aspecto. E a gestão, o gestor tem que estar bem próximo da realidade local. Não tem como fazer uma regra. O estudo tem que ser pormenor do portfólio de cada entidade religiosa e na aplicação de médio e longo prazo. O pensamento do proprietário tem que ser de médio e longo prazo. O planejamento. Alô? 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 Pronto, O voltou. vídeo dele fechou, Alisson. Aconteceu alguma coisa, nós perdemos a comunicação. A minha comunicação voltou. Voltou? Todos? Ok. O Décio, tem uma pergunta aqui, que nos foi enviada aqui pelo Padre Donizete, né? No caso do contrato entre duas entidades jurídicas afins, estamos fazendo redução de valores. Perfeito. A solução encontrada dentro da instituição Prefiro a religiosa. redução à suspensão dos contratos. Cortou, ele está perguntando, ele está afirmando que, você ouviu? Né? Vamos lá. Não tem uma regra, tá? A avaliação tem que ser caso a caso. É um tema dentro da minha apresentação, mas antecipando para não deixar sem resposta, padre. É uma alternativa. O desconto é uma alternativa específica e a capacidade de pagamento da outra parte. Se o locatário teve uma redução substancial na sua capacidade de pagamento do aluguel, vai ser momentânea, né? Dentro desse aspecto da pandemia, vai ser momentânea. O que eu recomendo, padre, no primeiro momento, numa primeira proposta de renegociação, suspensão significa que um percentual desse aluguel de hoje será transferido para um posterior pagamento no momento mais interessante para o locatário, daqui 3, 4 meses, quando essa poeira baixar. O desconto seria a segunda estratégia. O locatário fala assim, não consigo transferir parte desse pagamento para depois, porque estou preocupado que a demanda vai cair ainda, não tem uma projeção. Aí seria o desconto. O desconto também é mês a mês, porque a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena, a gente não consegue fazer projeções longas para manter um desconto por muito tempo, tá, padre? Mas não existe uma regra, infelizmente. Nem entre os comerciantes, nem os proprietários, nem no judiciário. Mas eu vou entrar depois nesse assunto pormenorizadamente e a resposta vai ser mais completa. Residenciais, né, agora. Segmento residencial. Perdão. Sobre a FlexPitch, está no segmento residencial, né? Perfeito. Você perdeu a conexão? Isso. Alô? Tá ruim a conexão aqui em São Paulo, desculpa. Pelo menos aqui no escritório. Os imóveis residenciais, geralmente com contratos de menor duração, geralmente são 30 meses, um pouco menos, tendem a sofrer abalos momentâneos. O importante na crise é manter a fonte de renda ativa, mesmo que isso importe menor recebimento. O efeito nos imóveis residenciais, nas locações residenciais, elas serão sentidas claramente, mas a gente tem que analisar num aspecto de eu posso momentaneamente receber um pouco menos desse locatário, desde que avaliada a real situação dele. Muitos vão solicitar abatimentos no aluguel simplesmente por receio de perder emprego, e não porque realmente diminuir a sua renda. Perder emprego, diminuição de renda, isso pode acontecer em qualquer momento.
não só na pandemia. O sujeito pode perder emprego por N motivos, mas o que a gente tem que ter aqui, nesse momento, é a sensibilidade. Analisar se é cabível a redução desse aluguel, se esse aluguel já não estava baixo para o mercado, se ele estava dentro do preço médio aplicado naquela região. Então, a gente tem que analisar caso a caso, sem discriminação. A gente não tem como generalizar. Por exemplo, um locatário residencial apresenta uma proposta: eu preciso reduzir 50% no meu aluguel porque eu perdi meu emprego. Ele podia ter perdido emprego em outras ocasiões também. E se ele não tem capacidade de pagar, está sem emprego e a perspectiva não é das melhores para ele se realocar no mercado de trabalho, a gente tem que pensar até quando é interessante manter esse locatário. Então, não temos uma regra. A gente tem que estudar, ser sensíveis e verificar a possibilidade da manutenção desse inquilino ou não. Tá? A análise vai desse tripé: conveniência, oportunidade de mercado, se aquele imóvel estava mesmo com o valor abaixo ou médio do mercado, e se não está tendo um pedido desse locatário a fim de se beneficiar dessa situação. Isso vai acontecer não só no mercado residencial, mas no comercial também. Tá? Eu já tive pedidos de redução de farmácias, redução de aluguel de farmácia. A farmácia está ativa, vendendo como poucos. Supermercados pedindo, lojas de conveniência que estão abertas. Esses são os, entre aspas, oportunistas. Então, a gente tem que saber bem, estudar caso a caso. Perfeito. Quer completar uma coisa, Aston? Não, exatamente. Eu acho que impecável a sua fala. Talvez eu complementar mesmo fora de hora com uma mas que tem a ver, aproveitando o momento, uma pergunta que chegou da, acho que irmã Giovana. Então, talvez a gente já vai antecipando essas perguntas ao invés de deixar por fim, em função Isso, do né? momento, Pode né? ser. A pergunta dela: seria o momento de repensar a estruturação dos imóveis destinados a locações, inclusive rever o público-alvo? Outro item importante seria reavaliar até mesmo os investimentos previstos em novas aquisições ou reformas em imóveis destinados à geração de renda, além de rever os empreendimentos em construção. Qual a estratégia mais indicada? Olha, aqui na Max a gente pensa o seguinte: em época de crise há oportunidades, tá? Não é só o pessimismo. Então, a reavaliação é super importante, mas a reavaliação com projeção. A gente vai projetar uma gestão desses ativos, procurando identificar quais são os imóveis deficitários, os que permanecerão deficitários e aqueles que a gente pode obter uma renda maior. O investimento, para quem tem caixa e com quem consegue se sustentar durante esse período, é maravilhoso, porque você vai fazer bons negócios. O que eram os preços praticados em novembro, dezembro do ano passado e até o início desse ano, certamente vão cair. Então, quem tiver dinheiro em caixa vai poder fazer bons negócios com 20%, 30% daqueles valores anteriores. Na crise sempre aparecem oportunidades. Eu não consigo te dar uma resposta específica porque eu não conheço, certamente não conheço qual é esse patrimônio que tem interesse de reavaliação. Mas oportunidade sempre haverá. Tivemos outras crises, claro que não dessa dimensão, e oportunidades sempre surgiram. E há movimentos de bancos, há movimentos do governo para que isso não se interrompa. A construção civil se mantém, as obras estão ativas, os financiamentos estão ativos. Então, para o mercado imobiliário, para investimento para construção, ou para redirecionamento desses imóveis residenciais ou comerciais, sempre terão oportunidades.
Exato, eu acho que complementando a irmã Giovana, né, eu acho que fez a pergunta, realmente, não só agora, mas eu acho que a Max tem o tempo todo aconselhado, que esteja sempre ativa essa revisão, né? Se a gente, nos slides anteriores, se nós falamos que não, o pós-Covid não será igual ao pré-Covid, isso é um alerta, né? Então, talvez repensar, sim, o portfólio, repensar, sim, investir, como o Décio falou, quais as oportunidades nesse momento. Para quem tem um caixa mais apertado, a recomendação, de uma maneira geral, é suspender, né? Mas não suspender tendo prejuízo, que tem caso a caso, que às vezes você já está no finalzinho de um empreendimento, você perderia mais se você o abandonasse, mas, ou seja, cada situação é uma, porém a revisão sim, né? A gente tem visto aí, com destaque para as dioceses, uma carteira enorme, a maior parte da renda de locação está proveniente de contratos residenciais, com pessoas físicas. Então, antes do Covid, elas já vinham sentindo bastante isso, né? Tem várias dioceses que a gente já está mudando o perfil dos imóveis que eles têm, locados para, né, ou seja, reduzindo o número de imóveis locados para a pessoa física. Quer dizer, a pessoa física, a gente repete isso sempre, né? Ela tende a ter uma capacidade financeira menor para manter, para conservar o imóvel, né? Então, é normal, né? Nós, pessoas físicas, todos, né? Nós temos a limitação financeira menor do que uma companhia. Não quer dizer que uma companhia, você vai alugar para uma faculdade. Nós temos um caso de uma congregação que, quando a faculdade foi embora do imóvel da congregação, eles levaram até os fios da parede, até as privadas. É uma coisa impressionante. Aí em São Paulo, Décio. Então, assim, quando nós fomos fazer a vistoria do imóvel, nós não acreditamos no que fez, ou seja, do que eles fizeram com esse imóvel. Ou seja, o Décio vai falar mais adiante, que é na qualificação dos inquilinos, eu acho que é o que a irmã falou. Então, realmente pensar qual é o portfólio, qual é o mix do portfólio, né, do que tem de investimentos, já pensando essa economia daqui a 3, 4, 5 meses. Então, a gente se antecipando, a tentar se antecipar, apesar do céu ainda estar nublado, né? A gente não está conseguindo enxergar tão longe. Mas o momento é esse. Se quiser fazer um bom planejamento, o momento de estudo, parar para pensar, é esse. Tem que se adiantar. Aqui o Décio colocou aí, é só uma breve, né, fala aí, né, Décio, da casa de repouso, por causa do tempo. Então você passa isso rápido, viu, Décio? Por causa do nosso tempo. Não, é só uma observação que há investimentos em casas de repouso que sofreram adaptação e investimentos maiores em razão da particularidade, né? Você vai ter que gastar mais com insumos e tudo mais, e será embutido no preço, no valor cobrado da mensalidade. Então, Mas quem tinha renda com essas é, casas estão vai sofrer um extremamente pouco. comprometidas também. O resumo é isso, né? Porque o custo da operação só de EPIs, o que eles têm gastos, as casas de retiro que as irmãs já ligaram para nós, os funcionários estão com muito medo e realmente, todos nós sabemos, se chega o coronavírus em idosos, é arrasador. E numa casa de idosos que tem várias irmãs idosas, vários padres idosos, isso, né, é seríssimo. Então, se estava tendo alguma renda dessa casa, a tendência é que estejam preparados, porque essa renda tende talvez até a desaparecer. Talvez de renda passa a ser um déficit da operação, né? É outro aspecto que tem que ser reavaliado. Também dos centros de hospedagem, né, Décio? Dispensa comentários. Qual o setor primeiro que sentiu? Ninguém vai mais para o hotel, né? Não. Ninguém vai mais. Quer dizer, os hotéis São estão os piores efeitos. Eu digo, exatamente. poderia dizer, o pior segmento da sociedade comercial foi o turismo e os seus derivados, né? Hospedagem, viagens. As áreas turísticas vão sofrer muito ainda. Por exemplo, na segunda quinzena de março, isso no início da pandemia, no início da quarentena, o setor perdeu 11 bilhões de volume de receitas.
que representa uma queda de 84% do faturamento em relação ao mesmo período de 2019. Esses são os dados oficiais da Confederação Nacional dos Comércios, Bens, Serviços e Turismo. Segundo o presidente da CVC, que esse eu gostaria de dar um enfoque maior, que é a maior companhia de turismo, né? Ela tem participação de investimento estrangeiro. Acho que a maioria já das cotas da CVC já é estrangeira. Então, a visão é diferente do que era a CVC há 2, 3 anos atrás. Esse presidente ele tomou posse há pouco tempo, acho que foi em fevereiro mesmo, o senhor Leonel Andrade. E a entrevista que eu assisti dele foi longa e foi bem interessante, bem explicativa. Para a CVC, aconteceu na CVC. Se aconteceu na CVC, vai acontecer nas de médio e as de pequeno porte não, porque essas não vão suportar. O primeiro mês da quarentena representou queda de 100% do faturamento, ou seja, nem pelo site eles tinham acesso. Eles não tinham acesso nem para consulta no site da CVC. As lojas físicas já estavam fechadas. Então, isso assusta, né? Aos poucos, os números foram melhorando e a previsão de estabilidade do segundo semestre de 2021. Só o segundo semestre de 2021 que eles esperam que as vendas cheguem perto da pré-Covid. Fevereiro, janeiro, dezembro de 2019. A escolha do cliente mudou. Aquilo que eu vinha dizendo que no comércio vai mudar, no setor de turismo já mudou. O interesse de fazer viagens longas já não existe mais. O temor nesse período até meados de 2021 vai ser o mesmo. Vou pegar avião, corro o risco de ser contaminado pela Covid. Então, esse temor, a pessoa, para que eu vou sofrer com isso? Então, acabou. Eles não têm mais interesse em viagens longas. Viagens curtas, ele disse que até consegue vender. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, pequenos trechos. O cidadão hoje, turista, não quer pegar longos períodos sentado dentro do avião, que aumentaria ali a possibilidade de infecção. Disposição, né? Hoje o que ele vende, e ele falou que conseguiu aumentar um pouco, é a venda de pequenos períodos, uma semana, 4, 5 dias, para locais próximos da residência desse consumidor. No exemplo de São Paulo, ele vai para o interior de São Paulo. No exemplo de Salvador, Bahia, eles vão para Porto Seguro. Algo que eles consigam ir de carro, o carro particular, ou avião rapidinho, ônibus, dificilmente eles vão querer pegar também. Eles só conseguem vender isso e para quando? Outubro, novembro e dezembro. Então, o mercado de hotéis, principalmente para hotel de executivo, que é para aquelas reuniões, como São Paulo tem muito, Rio de Janeiro tem muito, Salvador tem bastante, o turismo de negócios vai cair por um bom tempo, até mesmo pela utilização dessa tecnologia, como a gente está fazendo aqui. E aí eu complemento, né, a fala do Décio para as congregações que têm as nossas casas de retiro. O que isso tem a ver? Tudo, né? É exatamente, a casa de retiro é a hospedagem. É um ativo que alguns contam com receita, alguns também, as casas de retiro são problemas há muitos anos, mas para os que contam com essa renda, e aí pelo menos umas 5 ou 6 congregações fizeram contato com a gente esses dias. Aristo, o que eu faço? Eu mando embora, eu suspendo, eu não vou falar desses temas, porque nos outros Axis às 10 já foi bastante falado, mas pedindo orientação, e aí, vai retomar? Eu seguro? Quer dizer, os nossos retiros, as casas de encontro vão continuar um bom tempo sem utilização, né? Então, essa renda também é outra renda perigosíssima. Não vamos contar com isso no curto prazo, porque nós não vamos pôr lá, né? Nós não vamos fazer o retiro, os encontros, o capítulo que ia ser na casa tal vai fazer na casa provincial mesmo, quer dizer, talvez a distância. Nós fizemos agora uma reunião de 3 províncias que estão em fusão, que era para ter sido presencial, foi toda feita à distância, né? Ou seja, os religiosos estão todos se adequando, então esse ativo hospedagem
é mais um tema que não vamos contar com ele, é uma variável incontrolável, né? Nós não vamos, a gente sabe que vai ser lenta essa retomada, né? No seguinte, Mercado de varejo? mercado de varejo. Isso. Os varejistas, aqueles locais mesmo da rua, que a gente passa e consome todo dia, devem se preparar para passar por um período de diminuição do fluxo de caixa. Menos dinheiro na mão do cidadão, menos compras. O, e, e seguindo o aumento dos custos operacionais decorrentes de uma queda na demanda do consumidor e interrupção das cadeias de abastecimento. Vai faltar insumo? Não vai, mas vai ficar caro. Se fica caro, não compra porque não vende. É a lei de mercado que agora será sentida de uma maneira muito maior. Aí, Os mais Décio, afetados, nesse tema seu, eu já emendo dentro desse tema, chegou uma pergunta aqui de Irmã Maria Penha. Irmã Penha. Eu fui ler Irmã Maria Penha, falei, é Irmã Penha, viu, Irmã Penha? Temos imóveis alugados para pessoa jurídica na atividade comercial. Durante essa sim. pandemia, diante dos clamores dos inquilinos, temos adotado a política de dividir prejuízos, isto é, descontos no máximo de 50%, e temos conseguido, não mais do que isso. Então, Então, Décio. Irmã Penha, a alternativa que a senhora adotou seria aquela salomônica, né? Vamos dividir o problema. Então, a senhora utilizou de um artifício interessante, atendeu o locatário, atendeu a sua necessidade, mas seria o segundo momento. O primeiro momento, na minha visão, é suspensão. Suspende parte desse aluguel na incapacidade de pagamento desse locatário. A senhora poderia oferecer um desconto pequeno e ir trabalhando nisso. A negociação, tem que conduzir a negociação sempre da forma interessante para a entidade, boa para a entidade e boa para o inquilino. O inquilino vai tentar pagar o mínimo possível, mesmo que ele tenha ainda alguma atividade desempenhando, ou se está zerado. Agora a gente pensa assim, irmã, nesse caso eu não sei qual é a atuação, a área de atuação desse inquilino, mas tem que ver também o que ele faz. Se depois da quarentena ele vai ter condições de permanecer nesse local. Então, se a senhora sentir que nessa atividade não tem mais possibilidade de manutenção por 6 meses, a senhora renegocia esse contrato e tem que analisar também a garantia, qual que é a garantia. A garantia também é importante para a concessão de qualquer benefício na locação. Sem garantia, se o imóvel tiver garantia, a senhora tem que pensar muito melhor, porque ele pode deixar de pagar até esse acordo e os aluguéis futuros. Então, é difícil eu te dar uma resposta sem saber detalhadamente qual que é essa atividade desses clientes, porque isso interfere bem na análise, tá? Eu complementaria, né, Décio? Alguns Irmã Penha, setores não vão se sustentar, assim dizendo. Por exemplo, o salão de cabeleireiro. Vai ser muito difícil a retomada, porque serão as últimas atividades a voltarem à realidade. Porque as pessoas vão ter medo de ficar a menos de 2 metros uma da outra por muito tempo fazendo aquele tratamento. A proliferação de doenças da Covid nesses locais serão mais sensíveis. Na linha de restaurante, não. O restaurante pode ter uma retomada maior, porque eles vão ampliar a área de refeição, afastar as mesas, e as pessoas vão precisar consumir esses alimentos, essas refeições. O cabeleireiro, toda a situação do cabeleireiro, porque eu já tive essa questão aqui enfrentada no escritório. Como vai ser depois? Pessoas vão continuar consumindo semanalmente aquela unha bonitinha, aquele cabelo arrumado, com esse temor? Então, estudar a atividade e os benefícios que a entidade tem a capacidade de oferecer. Isso tudo é bem delicado. Mas eu acho que a senhora tomou uma atitude interessante
concedendo desconto de 50%, pelo menos você já não vai deixar de ter uma renda nesse momento. Depois Eu que acho que passar a quarentena, uma retomada, você vai reavalia. eu acho que uma outra complementação para todos, né? As pessoas podem ser, muitas vezes são oportunistas no momento, né? Tem uma instituição que tem um galpão alugado por uma empresa fornecedora dos Correios e procurou os padres pedindo desconto, né? Na verdade, na hora que o padre conversou com a gente, nós fomos olhar, a atividade dele aumentou enormemente, a renda dele aumentou, ele não precisava pedir esse desconto, ele foi oportunista, ele Sim. chegou, ao se colar, colou, né? Tá todo mundo fazendo compra à distância e realmente, então, ou seja, alugar, ver a atividade, de um lado você tem aí um salão de beleza, do outro lado nós temos uma atividade que é um fornecedor dos Correios, que faz entregas, ou seja, ele faz delivery, né? Entrega de, você está comprando sapato por internet, ele está fazendo isso. Então, na verdade, ele teve um crescimento no faturamento, não se justifica esse pedido que foi feito a essa instituição, né? Então, no caso foi negado, né? No caso foi negado e ele aceitou. E ele aceitou. Lembrando que aquilo que o Décio falou logo no início, que vamos fazer de 30 a 30 dias, rever, né, a cada 30 dias a manutenção ou Nunca faz uma não projeção longa de desconto ou de suspensão. A gente não sabe o que vai ser. Maio, a gente tinha a visão que ia voltar dia 10. Não, pelo menos em São Paulo, aparentemente não vai voltar dia 10. No Rio de Janeiro, menos ainda. Nas grandes capitais, seguem a mesma linha. Então, o planejamento, a emissão daquele boleto fica para o último dia. Avalia até o último instante a gestão desses imóveis, essa locação. Mercado de escritórios, né? Isso, eu adiantei, né, sobre a visão do planejamento presente já existente, que não querem mais utilizar grandes conjuntos, vão reduzir a quantidade de funcionários por um bom tempo, então vai ter espaço ocioso, reduzir não só para a suspensão da medida provisória, mas pela demanda mesmo. Infelizmente, a demanda vai cair e esses escritórios terão que redimensionar suas operações e o aspecto físico mesmo, né? Eu friso aqui que a tecnologia, o que estamos utilizando agora aqui, o Zoom ou qualquer outro aplicativo, auxiliarão nesse redimensionamento das atividades. Setor de telemarketing, que ocupavam prédios inteiros, e com a questão de saúde dos seus funcionários, tenho certeza que parte desses funcionários vão trabalhar de acordo com a capacidade, lógico, nem todos têm internet rápida, enfim, em suas residências fazendo a mesma operação, o mesmo trabalho. E até por questão de saúde, porque, por exemplo, acho que foi em Recife que já o setor de telemarketing já foi atingido. Houve uma lei local, um decreto local, que impedia a operação de telemarketing, que são prédios com muita gente colada uma na outra e falando, e não tem condições de usar máscara permanentemente. Então, lá, por exemplo, houve uma redução absurda de telemarketing. Conheço uma empresa que teve que tirar suas operações lá de Recife, trazer para São Paulo. São Paulo ainda não tem essa regra, para continuar ativo. Então, há esse deslocamento também operacional. O mercado de escritório vai sofrer uma readaptação e a gente tem que pensar bem nisso e traçar estratégias para passar por esse desafio. Os contratos imobiliários, tanto locação, venda e compra, locação com Build-to-Suit, várias questões imobiliárias. Eles sofrerão algumas adaptações. Isso é relevante no segmento imobiliário. No que se refere aos contratos de locação especificamente, uma análise do cenário da Covid, o que surge em destaque é a alegação dos inquilinos que eles não previam
a Covid. Trato isso como no sistema jurídico de caso fortuito, força maior ou onerosidade excessiva. O caso fortuito e força maior são efeitos da natureza ou imprevisíveis. Isso, na Covid, poderia se enquadrar nisso. Ou onerosidade excessiva, que o contrato, as prestações do contrato ficaram insuportáveis. Não tem mais renda suficiente para equilibrar o contrato. Que também são, essas duas teses, elas são utilizadas para os inquilinos solicitarem descontos ou abatimentos ou isenção de pagamento de aluguel. Tá? Isso no judiciário. Tá? Numa negociação, acho que eles nem devem mencionar isso, porque não seria interessante para eles. Com o princípio básico do direito, os contratos foram feitos para serem cumpridos. Ou seja, eu assinei aquele contrato naquela oportunidade como a melhor forma de cumpri-lo. Não só a Covid interferiu, mas outras circunstâncias podem interferir. O dólar pode aumentar, o dólar pode baixar, e eles podem falar que está com onerosidade excessiva o contrato. Importadoras podem falar assim, agora o dólar está 5,50, não consigo mais cumprir. Mas isso tudo não é 100% imprevisível. Nós temos oportunidades da SARS, a gente teve a oportunidade do Ebola, do chikungunya. Então, não tem como dizer, isso na minha visão, tá? Não do judiciário. Não temos como prever o momento, mas sabemos que isso pode acontecer. Daqui para frente, ninguém pode dizer que não, acabou a Covid e não vai ter mais nenhum vírus compatível. Pode acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. E os empresários deveriam estar preparados para momentos como esse. Não de uma doença, mas de uma queda da demanda. Que é difícil a gente tratar de um comerciante pequeno que tem que ter um fundo de caixa para sobreviver aí 2, 3 meses de dificuldades. Mas as grandes indústrias, os grandes comerciantes têm esse fundo de caixa para se precaver nesses momentos, e esses não podem ou não deveriam fazer pedidos de abatimento ou de descontos substanciais. Tá? Na minha visão, os contratos têm que ser cumpridos. Tá? Podem sofrer renegociações? Sim. Um reequilíbrio? Sim. Mas a suspensão completa, a isenção, jamais. Assim como o inquilino não sabia e não foi responsável por isso, o proprietário também não foi. O proprietário depende da renda para a sobrevivência. Então, a reanálise tem que ser feita desta forma. Pode passar o slide. É isso. Desculpe. Uhum. Opa. Já passei isso também? Aqui. Já pode passar para o seguinte, por favor. Ok, assim nós já falamos. Isso, eu dei uma passada porque a gente está com já 10h50. Eu já tratei esse assunto também dos outros tipos de contrato que sofrerão reavaliações. Contratos que têm curso muito longo, geralmente já tem previsões de força maior ou caso fortuito. São os casos de incorporações imobiliárias. Eles já têm aquele lapso de tempo de 6 meses e previsões específicas para os dias não trabalhados em função de caso fortuito ou força maior. Então, esses contratos de longo período de construção já estão bem geridos. A gente não se preocupa tanto quanto com eles. Então, e aí é importante... Da incorporação, não me preocupo tanto. Exato. E aí, quem está nos ouvindo e que tem imóveis que foi feito parceria, permuta, são contratos enormes, né? Que às vezes a gente fica sim. 3, 4 meses 4 analisando. Normalmente, então, às vezes o construtor vai procurar, mas na permuta do apartamento, da loja, eu estou querendo rever a permuta. Não. Esses contratos, já na negociação já há essa previsão. Isso. Então, não é um que cabe esse tipo de renegociação, renegociação que a gente está falando antes. Então, estejam atentos a isso, porque realmente tem lá a previsão, às vezes até de 6 meses, né, Décio? Isso, e a expressão, geralmente de zerar o caixa. Isso, e utilizam exatamente a expressão, força maior é caso fortuito.
Então, já temos essa previsão. Já temos o equilíbrio do contrato, ela permanece, porque na negociação, lá no início, eles já pensam, pode acontecer alguma coisa que eu não consiga completar a minha obra ou tenha que atrasar a minha obra. Esse espaço de 180 dias já contempla todas essas exceções. Uhum. E o segmento de construção civil, ele não parou, ele continua com a sua atividade, os pedreiros continuam trabalhando, os eletricistas continuam trabalhando. A construção em si, ela está ativa. Ela não foi tratada como essencial, mas por ser em local aberto, utilização de EPIs, ela foi mantida. Eu não vejo, pelo menos aqui em São Paulo, nos grandes centros, os prédios continuam sendo construídos, estão bem ativos. Não teve tanta interferência. Uhum. E o que a gente recomenda na negociação dos contratos? Em todos os cenários de divergências surgidas em função da pandemia, é sempre importante que a eventual solução passe preferencialmente por um caminho negocial, pautado por espírito de parceria e boa-fé entre as partes envolvidas. É como se fosse algo para ser um parágrafo para ser seguido. Negocie até chegar ao limite. O judiciário não vai te socorrer da forma que a gente pretende. Tá? O judiciário hoje não tem uma jurisprudência, não tem um conjunto de julgados substancial sobre o tema. A gente encontra decisões distantes da realidade até. Em juízes, eu não digo despreparados, porque ele é um juiz, então ele é bem preparado. Mas a filosofia que ele adota nas suas decisões chega a um absurdo de eu vou citar casos que eu tive acesso, alguns participei, outros não, mas de colegas que me forneceram, que a maioria dos casos hoje beneficiam locatários. Eu te vou dar um exemplo que lojas de shopping center. Shoppings estão fechados, na sua maioria, as lojas não têm clientes, então não vendem. Não conseguem fazer delivery, né, pela estrutura de um shopping. As que conseguem bem pouco, na pasta alimentação, por exemplo, é bem pouco. Então, os contratos de shopping center geralmente têm um aluguel mínimo. Estando vendendo ou não, tem um aluguel mínimo. Os juízes chegam a conceder a isenção desse aluguel mínimo, a isenção do fundo de promoção, que é uma cláusula típica de um contrato de shopping center, para manter o shopping fazendo propaganda, para atrair cliente, e o condomínio. Não sei o que dá na cabeça desse juiz de interferir no condomínio. O condomínio é para manutenção do prédio, não é verba do proprietário. Então, a gente vê algumas decisões absurdas, como suspender todas as verbas que se paga com o shopping center. E os funcionários do shopping center não vão receber? Os funcionários do condomínio não vão receber? Quem vai arcar com esse condomínio? O proprietário das lojas? Então, são decisões ainda que são muito conflitantes com a realidade. Diria que são juízes que foram afoitos das decisões, não pensaram direito. Alguns outros são mais interessantes, que tratam como o aluguel não pode ser então pode haver uma isenção total do aluguel. Por quê? Existe o fundo de comércio. A loja de rua ou do shopping, ela possui o seu nome ali instalado, ela tem a sua clientela, mesmo antes do coronavírus, ela tem a sua clientela, ela tem a sua mercadoria guardada dentro, depositada dentro lá do seu espaço comercial. Isso tudo tem um preço. Não tem como ela falar assim, não estou vendendo, então não posso pagar o aluguel. Espera aí, você vai ser mantida no seu ponto. Você guarda a sua mercadoria, mesmo que reduzida a sua venda ou impossibilidade de venda. Se for um serviço, todos os seus clientes sabem onde você está. Então, assim que voltar a Covid, voltar a pandemia, voltar as restrições, o seu cliente sabe onde você está. Então, isso tudo tem um preço. E não pode ser encarado como aluguel totalmente a atividade comercial, mas o seu fundo de comércio e o seu depósito. E eles têm concedido 30%, 40% de desconto ou suspensão, que é o mais importante. No nosso caso, suspensão, como proprietário, suspensão é o melhor momento.
desse aluguel. Décio, uma outra pergunta aqui que o Marcos Freitas, ele fez duas. A primeira, no caso de força maior e casos fortuitos, já existe na Justiça casos julgados originando jurisprudência para ações futuras quanto a reduções, uma vez que o Covid, diferentemente de outras doenças, foi classificado como uma pandemia pela OMS? Boa, padre. Desculpa, é padre? Não sei se é padre, é Marcos Não, Freitas. sou Marcos Freitas. O que a gente vê no judiciário é a esperança de que o Congresso regulamente essas questões. No Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando chegam essas decisões para a Câmara decidir, que é o órgão superior dessas varas comuns que estão concedendo essas liminares, já vi muitos desembargadores, relatores, aguardando esse projeto de lei do senador Anastasia e da Simone Tabet, que vai regulamentar essa atividade. Por exemplo, há nessa previsão desse projeto de lei que não pode haver desocupação, despejo liminar até outubro de 2020. Havia no projeto inicial no Senado que a obrigatoriedade de redução dos aluguéis. Ela foi retirada pela senadora Simone e foi enviada para o Congresso para a comissão particular que vai tratar do assunto. Eu não gosto muito de falar de projetos de lei porque no original era um, foi transformado nesse outro, e no Congresso certamente sofrerá algumas alterações. Mas a esperança do Judiciário é que o Congresso, através de lei ou de medida provisória, acho que vai ser medida provisória, tratará desse assunto. Eles não sabem o que fazer. Décio, 11 horas. Você acelera aí agora. Nós estamos de acordo com a demanda, né? O levantamento feito. Agora vamos para o impacto, então? Eu já falei do projeto de lei preliminares. Isso não está em vigor ainda. Né? E da queda do... O impacto imediato, já falamos, essa né? questão aí do Paris também bastante interessante, né? Isso, deixa eu chegar lá, então. O impacto imediato no mercado imobiliário local. De acordo com o levantamento feito com dezenas de empresas da capital do interior paulista, a demanda de compradores de imóveis novos caiu para 63% dos participantes da pesquisa, em março, tá? O dado que eu tenho de março, abril ainda estava consolidado. Em termos de concretização de negócios de compra e venda, houve queda de 67%. Isso não é só pela falta de estímulo na compra, mas outros fatores, como cartórios fechados, obrigatoriedade de se manter em casa, isso tudo influencia. As negociações foram suspensas em virtude disso tudo. Você não consegue fazer a due diligence, não consegue pegar certidões, não consegue tratar até o final, até a assinatura do contrato dessas compra e vendas em andamento, em virtude do cenário. Mas não significa que vão desistir de comprar. Elas estão impedidas neste momento de concretizar. Tá? Na palavras do analista Nelson Parisi Júnior, presidente da rede imobiliária Secov, um relatório disparado às associadas diz: acreditamos que esse período, embora conturbado, inevitavelmente acabará gerando uma demanda reprimida, como foi o caso do anterior, que precisará ser atendida em algum momento. Vejam o que houve na capital paulista em 2019, quando as vendas de imóveis novos bateram todos os recordes. Nada mais foi do que o resultado de compradores que postergaram a compra nos anos anteriores. A dinâmica vai ser a mesma. Vai passar esse olhar é o olhar de compra e venda, não de locação, né? Compra e venda. Isso. A locação. Quando se fala dos impactos na locação residencial, a procura por parte de locatários refreou para 40%
quem respondeu. E a quantidade de novos contratos assinados diminuiu para 43%. Também houve arrefecimento dos negócios de locação comercial para 55% nas imobiliárias pesquisadas, diminuiu a procura de locatários de imóveis comerciais para 59%. A questão é a mesma. O comerciante vai segurar um pouco mais, porque ele vai ter que instalar uma nova operação e essa operação vai ter que ser redimensionada. Mas também é por um período pequeno e médio. Ele vai fazer a sua análise e vai procurar um imóvel de acordo com a atual necessidade. Vai ser um período de dificuldade vai ser ultrapassado pelo redimensionamento da atividade. Na residencial, mesma coisa. Eles vão procurar de acordo com o seu rendimento, mas vão alugar. Eles não tem como ficar sem a moradia. Então, eles vão redimensionar também, de acordo com o seu rendimento. Eu estou correndo aqui porque já foi tempo, né? Após a introdução e acesso das informações atuais, é o mesmo slide, né? Após os reflexos nós da já pandemia. falamos, né, das oportunidades, né? A visão do investidor tem que ser de médio e longo prazo. Como eu disse anteriormente, os preços vão cair nessa previsão de 20% a 30% tranquilamente dos preços praticados no começo do ano, e aí aparecerão oportunidades de novos negócios. A negociação é tratada de acordo com a atividade e a oportunidade. Não temos como renegociar de maneira... não temos um padrão, então temos que desenvolver ali a negociação de acordo caso a caso. Todo dia recebe um pedido, todo dia analisa. Podemos suspender, dar desconto, podemos transferir o pagamento de abril para 3, 4 meses à frente. Tem que ver a atividade. O que eu acho que mais interessante é ver qual é a atividade e o potencial dela. Aí conceder o benefício. E tentar evitar ao máximo a desocupação do imóvel, como você disse antes. Nesse momento, você tem que receber alguma coisa. Tô vendo aqui, a irmã Penha, ela nem fez uma pergunta, ela tinha feito uma observação antes, né? Sim. Dessa linha aqui. Mas foi correta a atitude da irmã Penha. Perfeito. Alguns locatários, né? O que nós também já falamos, né? Bastante, né? Que ficar atentos de pedir um desconto sem motivo justo, né? Tem que estar Exatamente, isso vai acontecer bastante. O exemplo dos Correios, eu acho que ilustra bem esse momento, né? O residencial, né, Décio, é o que você está sentindo muito aí, né, nas suas administrações, a previsão do crescimento de desemprego, inquilinos, né? O governo propôs, nós também já nos estendemos sobre esse tema, né, bastante, né? Isso. Verificar o lugar, comparar com o mercado, ver a capacidade de pagamento, né? Se quiser para o aspecto prático da organização nesse período. Estou pondo aqui da organização, né? Portanto, acho que é para fazer um encerramento, né? Portanto, as entidades religiosas, assim como tudo. Eu elaborei aqui o esquema para a montagem de um escritório ou um departamento ou uma comissão dentro do departamento de patrimônio de uma gestão de crise. São etapas que devem ser seguidas, ou recomendo que sejam seguidas, para que passamos por esse momento da melhor forma possível. Nas primeiras semanas, aí já está praticamente no segundo mês, tem que ser ativado um plano de continuidade de negócios e formar uma equipe de resposta global, ou seja, tem que ter uma comissão que recebe esses pedidos, que analisa o mercado e que responda prontamente. Não pode demorar essa resposta, até mesmo porque quanto mais demora para responder esse inquilino, pior fica a situação dele. Não suspenda imediatamente investimentos se antes analisar a oportunidade e tempo. A decisão tem que ser analisada para suspender os investimentos de acordo com a projeção de mercado. Essa é propriamente a gestão patrimonial. Crie recursos de análise de dados para permitir a análise do tempo real de como as novas ameaças podem afetar uma organização. A estrutura do departamento de patrimônio ou do setor que trata desse tema tem que estar
agora sempre ligada em todos os dados fornecidos por agências de confiança para poder gerir. Monitore o mercado local, as informações oficiais diárias, informação é fundamental na gestão. Estabeleça protocolos e diretrizes de comunicação. Unificar o canal de comunicação com seus inquilinos e parceiros. Deixe uma pessoa responsável para receber e-mails ou atender ligações. Tá? Centralize, isso é muito importante. Não centralize a decisão, mas o canal de recebimento. Otimize os processos de tomada de decisão para garantir uma resposta rápida, proporcionar comunicação eficaz e manter a continuidade dos negócios. Resposta rápida é indispensável. Se necessário, feche as instalações ou parte delas imediatamente, identifique os locais alternativos de trabalho e implemente o plano de trabalho remoto. Isso já deve ter sido feito e já passou um tempinho, né? Curto prazo, até 4 semanas. Monitoramento e preparação. Monitore e avalie o continuamento da situação. Acelere os programas de capacitação para trabalho móvel e remoto conforme necessário. Foque no curto prazo de gerenciamento operacional de processos. Médio prazo, até 3 meses. Continuidade. Considere haverá maior hesitação em tomar decisão cautelosa na área imobiliária e investimento. Redução de interação presencial com o cliente. Planeje meios alternativos de contato e engajamento. Acho que foi um pouquinho acelerado, mas esses slides Esse final, serão encaminhados. Eu fui lendo. Tem uma última pergunta aqui, talvez, de Luiz. Deixa eu abrir aqui a pergunta dele. Eu fechei ela sem querer. Luiz, eu não sei se é padre Luiz. Se é Luiz. Então, vamos lá. Qual a orientação? Alisson, fala mais próximo ao microfone. Tá. Qual a orientação para uma congregação que possui um prédio comercial com 200 imóveis? O desconto e negociações devem ser avaliados caso a caso ou de forma linear, sendo que a opção da instituição dá descontos momentâneos, como ficam aluguéis de cantina e restaurante de colégio? Qual a sugestão? A primeira talvez esteja alinhado com aquele shopping center aí em São Paulo que a gente orientou, né? Então, Luiz Cruz. Sr. Luiz, sobre o prédio, eu precisaria de uma característica dele, se eu puder enviar rapidamente. Ele tem a mesma atividade desempenhada no prédio, por exemplo, são todos os escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, ou tem outro tipo de atividade nesse prédio? Ele é estritamente comercial e se é 100% da entidade religiosa. Pelo que eu estou entendendo, é 100% da entidade religiosa e tem 200 inquilinos, pelo que eu estou entendendo da pergunta que ele fez. Entendi. Se a entidade religiosa mantinha o mesmo padrão de aluguel, de valor de aluguel para todos, eu recomendo que seja aplicado de forma homogênea o desconto. Tá? Muitas vezes, numa gestão de um imóvel comercial desse nível, o locador, coloca o mesmo preço de metro quadrado e utiliza isso para todas as locações. Claro, os contratos vão se encerrando e vão se renovando esse valor atual. Eu entendo. Perfeito, Odécio. Eu estou te interrompendo, Odécio, mas então acabou de chegar uma observação do Luiz, o prédio 100% da instituição, onde todos se conversam e um sabe o desconto que o outro ganhou. Então está alinhado com o que você falou. Que aí, gente, o que nós falamos antes da negociação individual, nesse caso já é diferente. Senão se alastra. Né? Esse caso é impossível. Com certeza eles falam por WhatsApp. Perfeita pergunta do Luiz. Eles falam em WhatsApp, eles fazem uma associaçãozinha entre aspas. E nesse caso específico, eu recomendo que seja para todos. E depois, no momento futuro, quando a entidade quiser renovar os contratos... E a pluralidade, eu pulei a primeira frase da pergunta do Luiz, ou seja, plural, tem vários tipos de inquilino com várias atividades, né? Respondendo a pergunta que você fez inicialmente. No primeiro momento, conceda desconto ou suspensão
suspensão depois do desconto, eu recomendo nessa ordem, de forma homogênea. Deixa eu ver. Para evitar uma crise maior dentro desse prédio. Fugiu da minha tela aqui, mas a lei do inquilinato fala em negociações individuais. Como fica? Você que é craque na lei do inquilinato aí. O problema da lei do inquilinato Luiz, tá? Quando o judiciário se depara com esses pedidos de isenção, eles não utilizam a lei específica do inquilinato, eles usam o Código Civil pela onerosidade excessiva e pela caso fortuito de força maior. Existe a lei específica do contrato do inquilinato, que é a renegociação individual, mas o momento, como eu disse, é tão ímpar que eles não sabem o que aplicar. A negociação entre as partes pode ser feita o que as partes quiserem. No judiciário vai ser um problema muito grande, e já é um problema muito grande. O contrato pode ser revisto, pode ser renegociado por períodos pequenos, por período longo. O fundamental é entender a dificuldade do seu inquilino. Não tem regra. A gente pode falar assim, mas a oneração excessiva, na década de 90 houve no dólar, agora é a Covid. E na época do dólar demorava 10 anos para decidir, na década de 90 demorou 10 anos para decidir o que seria feito. Chegou até o STF. Nesse caso, é o dia a dia. A gente não tem como manter um padrão. Depois você pode... Eu estou preocupado que eu vou passar uma última pergunta, tem outras aqui, essas outras que não respondidas a gente talvez pode mandar por e-mail, eu respondo. E mesmo a do Luiz, se quiser aprofundar, Luiz Cruz, depois... que esses casos, talvez esse prédio, como alguns que tem em São Paulo, são os casos extremamente complexos, né? Eu tenho uma experiência bem clara desse prédio de montar a comissão. Andréia, e uma última pergunta da Andréia Solero. Como seria a avaliação da redução de aluguel? Gente, quando eu não estiver chamando de padre ou irmã, é porque daqui aparece só o nome, né, da pessoa. Não está identificado. Me desculpe, tá? Como seria a avaliação da redução de imóvel, da redução de aluguel em imóvel residencial, já que não há acesso ao ganho do locatário? Exato. No momento da locação, lá no início, a senhora, como padrão que deveria ser adotado, pede os comprovantes de rendimento. Nesse momento de renegociação, a senhora pode pedir novamente esses comprovantes de rendimento. Isso passa por essa nova análise. Da mesma forma que no início foi feito isso, nada mais justo que nessa oportunidade seja revista também esses ganhos, né? Solicitado aí holerite, declaração da empresa que presta serviço, enfim, essa é a análise fria, tá? Bem objetiva. O senhor não teve rendimento, redução de rendimento agora, você teve com o tempo, né? Veio de 6 meses, então não é interessante conceder em virtude da Covid. A análise, a senhora pode se precaver solicitando esses documentos. Se não quiser fornecer, fica difícil a negociação. Ok, nós temos que encerrar, que nós passamos 15 minutos do tempo inicialmente previsto. Né, te agradece a todos. Naturalmente, a gente não consegue responder todas as questões, mas o Décio, ele está aí lá com a Max, trabalhando desde casos extremamente grandes, complexos. A gente procura até uma casinha na entrada da favela, a gente procura dar a mesma atenção. Ele está lá do lado do nosso escritório, lá tem um shopping center grande com problemas gigantes com cada inquilino nesse momento. Então, desde um caso bastante simples até um caso bastante complexo, a equipe está lá bastante dedicada a pensar. Ele fez esse resumo também para partilhando, que a gente está vendo que tem pessoas aqui que tem talvez 15, 20 imóveis, e tem gente aqui que está com 600, 700 imóveis, que são problemas extremamente distintos, mas em comum é o repensar o portfólio, o em comum, reorganizar, reavaliar e pensar o passo futuro, né? A equipe da Maxis lá, eles estão, Décio, Nelson, Sérgio, estão com o olho realmente já bem à frente, pensando o que fazer para nesse novo momento, lembrando que essa renda
Alguns têm colégio, hospitais, mas tem algumas instituições que nos ouvem que têm só a renda de locação. Então, a situação é de muita preocupação e de vamos agir, né? Então, muito obrigado a todos, um bom dia, obrigado, Décio. Eu que agradeço a oportunidade. O material será disponibilizado pelo Axis, só solicitar por e-mail, né, Ariston? É uma pergunta que é recorrente aqui. Agradeço a todos. Se os senhores enviarem bastante e-mail para o Axis, a gente faz uma segunda, com perguntas e respostas, um debate mais interessante. Só encher a caixa de correios aqui do Axis, a gente faz isso. Bom dia a todos. Então, até logo. Bom dia. Até logo. Até logo.